Olá, estamos aqui mais uma vez para a nossa formação dos introdutores. Te convido a pegar o seu material, um livro do introdutor, para que possamos meditar juntos e fazer com que essa formação seja proveitosa. Se você ainda não assistiu nenhum dos nossos 3 vídeos já lançados, te peço, retorne para que você possa retomar conosco, continuar esse processo de formação. Por isso, vamos lá. Temos hoje como propósito conhecer um pouquinho sobre o chamado que nos leva ao Messias. Pois é, meu querido, minha querida, se você já está passando por essa formação e ainda não viu, retorne. Mas, dando continuidade, vemos aqui, nesse terceiro encontro das formações dos introdutores, que Deus tem um chamado. Nós já observamos isso, e para que possamos responder a esse chamado, precisamos primeiro encontrarmos com o Messias. Por isso, no Evangelho que você precisará meditar, lá de João, capítulo 1, versículo 35 ao 51, você encontrará detalhadamente o chamado de alguns discípulos, onde Jesus os convida a estar mais perto, a ver por si mesmo quem é Ele e a quem eles irão seguir. Por isso, como objetivo central, já observamos que as crianças e os jovens precisam experimentar, responder ao chamado e a passar a conhecer a Jesus. E os jovens compreender que devemos conhecer a Cristo e reconhecê-lo como Messias. Ora, não é assim que funciona nas nossas casas? Precisamos conhecer primeiramente a Jesus pela boca dos nossos pais. E os jovens precisam reconhecê-lo como Cristo, como nosso Salvador. Por isso, vamos dar continuidade aqui nesse plantio, nessa semente que será plantada. Nessa primeira semente, precisamos relembrar esses encontros passados, o primeiro e o segundo encontro. Dessa forma, a primeira e a segunda semente temos como objetivo, tanto para a criança como para o jovem relembrar que todos fomos criados e formados a viver com Deus. E por isso, Deus cria a todos nós, pela pessoa de Adão e Eva, que desobedeceram e afastou toda a humanidade dele, para que Jesus pudesse vir novamente à nossa presença e assim os levar, retornar à presença de Deus. Por isso cada pessoa é chamada a viver este momento, um momento de espera, a qual nós precisamos responder essa retomada, a qual nós somos acolhidos por um bom Pai, um Pai que não esquece e sempre busca levar, encontrar os seus filhos que foram perdidos, que se afastaram desse caminho. Por isso, caro introdutor, você foi introduzido na vida cristã. E é isso que você precisará testemunhar com sua vida, esse chamado que te levou ao Cristo. E nessa primeira semente, você acabou de fazer essa experiência de mostrar, relembrar que Cristo está contigo, que Ele veio para te levar novamente para o seu caminho. Por isso, nessa segunda semente, observamos que Jesus ele já está à espera, à espera de um chamado pessoal. Então ele convida cada um de nós pelo nome. E esse chamado pessoal, que é dado pelo nosso nome, é constante, é incessante. Ele não cansa de nos chamar. E ele precisa, é claro, de uma resposta. Quantas vezes nós recebemos de tal maneira o chamado de Deus e assim deixamos ela de lado, de segundo plano, como uma segunda opção. Mas Jesus ele fica à espera, assim como fez com Pedro. Quando Pedro se afasta de Cristo e nesse afastar-se, Cristo vai até ele, o alimenta, o ensina novamente a pescar. Dessa maneira, Jesus convida cada um de nós a retornarmos a este caminho. E assim, podemos fazer uma breve dinâmica para que
esse jovem, essa criança, entenda que precisamos dar uma resposta a esse chamado de Deus. Basta que você pegue seu telefone, ligue para o seu pai ou para a sua mãe durante o encontro da introdução, de forma discreta. Pode ser mesmo pelo WhatsApp, se você tiver internet no seu celular. Caso contrário, é preferível que você não o faça. Essa dinâmica é muito simples. Você pode pegar no seu material do introdutor. Então, para isso, com o seu celular discando para os pais, ao atendê-lo, você pode fazer essa dinâmica de conversar pelo viva voz com esse introduzido, com essa família, para que eles entendam que Deus está constantemente nos convidando, nos chamando. Caso contrário, se ele não atender, podemos fazer um paralelo com essa informação dada por eles, por meio dessas atitudes, de que nós, muitas vezes, deixamos de lado esse chamado, essa ligação de Deus para conosco, esquecemos dela. Por isso, tanto de um lado como de outro, observaremos como é a atitude de cada um de nós, não de forma genérica, mas de forma simples, onde nós ignoramos o Cristo ou nós o atendemos de forma a sermos cristãos exemplares. Dessa maneira, você retornará nessa primeira e nessa segunda semente, basicamente aos introduzidos, as experiências vividas na primeira e no segundo encontro. E assim, eles lembrarão, retornarão seus pensamentos para as experiências já vividas até aqui. Dessa forma, nessa terceira semente, já buscamos introduzir eles nessa experiência do chamado de Deus. Ora, já que um chamado precisa de uma resposta, e nós dizemos, eis-me aqui, Senhor, envia-nos. Da mesma forma, de forma prática, precisamos responder. Ora, não é somente com as palavras que nós damos certeza daquilo que dizemos, mas também pela nossa forma de agir. Dessa maneira, nós aderimos ao chamado, além de respondermos. Logo, nos colocamos à disposição de Deus para cumprir o papel que Ele nos convida. E assim, nessa terceira semente, você pode pegar 1, 2 ou 3 versículos bíblicos para mostrar como o povo de Deus respondeu ao seu próprio Pai. Ora, não foi assim que a Virgem Maria respondeu ao anjo: eis-me aqui, a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra? Ora, não foi assim que disse Moisés ao seu Senhor: eis-me aqui, no Êxodo? Ora, não foi assim que Jesus disse: sigam-me e farei de vós pescadores de homens? É dessa mesma forma que faz conosco o Pai. Ele chama insistentemente. Nós respondemos e colocamos em prática logo em seguida. E essa prática é uma prática cotidiana. É uma prática onde eu e você reagimos à fala do Criador. Esse Senhor, esse Deus que se faz de trindade, que se faz Espírito, Pai e Filho, e está sempre conosco. Não nos deixa só. Ora, não lembramos de que onde um ou dois estiverem reunidos em seu nome estaria ali o Cristo? Dessa mesma maneira, nós, assim reunidos em comunidade, podemos adentrar esse mistério da reconciliação divina com a humanidade. E assim, todo o povo de Deus foi guiado a levar nessa tentativa de reconciliação, desde os primeiros profetas até Jesus, onde Jesus, com êxito, o próprio Deus, é claro, consegue trazer a humanidade novamente pelo seu sacrifício para perto do Pai. Dessa maneira, assim, o jovem terá certeza de que naquela terceira semente o chamado foi respondido. E apenas assim seremos filhos de Deus. Ora, como um pai que conduz as suas ovelhas dará o alimento necessário para os seus filhos, se seus filhos não o respondem? Ora, Deus, ele é um bom pastor. Jesus Cristo é o bom pastor. E assim, ele aproxima cada ovelha perdida para perto de si, como algo que deve ser cuidado, conduzido de volta para casa. Ora, o aprisco das ovelhas é só o Cristo que há de cuidar. Por isso,
Nós, caro introdutor, vivemos essa experiência onde nós vivemos o próprio amor de Deus por cada um de nós. E essa experiência de amor de Deus é um cuidado. Todas as vezes que nos perdemos do caminho, nos afastamos do caminho de Deus, o próprio Cristo se faz pessoa e cuida de nós, nos busca. E dessa maneira, com o seu cajado, torce o nosso tornozelo, o nosso pé, para que possamos, assim como as ovelhas, estar perto de Jesus, estar perto do bom pastor. Ora, não é de outra maneira. Precisamos ser machucados, feridos, para que assim encontremos o Cristo. Ou você não passa por dificuldades. Dessa maneira você pode utilizar as dificuldades suas ou dos introduzidos para que eles possam entender que até ali o Cristo se faz presente. E assim, nos desdobramentos do manto do Senhor, seremos enrolados e conduzidos lentamente como ovelhas que são amamentadas. Ora, quantas vezes nós não buscamos ao Cristo no Santíssimo Sacramento do altar e assim encontramos Ele como um consolo, um alimento divino. E dessa forma o próprio Cristo que se faz carne e sangue por meio do pão e vinho, encontramos nessa transubstanciação a pessoa do Jesus, um Pai que dá de alimento a cada um de nós. Logo, nessa quinta semente, ao entendermos que o chamado de Deus nos leva sempre ao Cristo, como um bom pastor, Ele também mostrará para nós o quão é importante esse chamado. Logo, o introduzido entenderá que o Pai conhece a todos os seus filhos, e dessa maneira, os filhos precisam conhecer também o Pai. Logo, conhecendo ainda mais o próprio Cristo, conhecendo ainda mais o próprio Deus, ao qual não vemos face a face, precisamos escutar este que é o nosso bom pastor. E ao escutar o bom pastor, ele nos conduz às verdes pastagens. Ora, ou não é assim que acontece com o dono do aprisco? Logo, aquele que é o bom pastor, ele precisa abrir as portas para as suas ovelhas, para serem conduzidas para fora daquele lugar mundano, e assim seguirem a sua voz. Assim, não apenas ver o próprio Cristo, mas escutando a sua voz, criarem essa intimidade, essa busca íntima de conhecer mais e mais o próprio Deus. E conhecendo Deus, conhecendo o Pai, que conhece o seu Filho, que conhece a todos nós, Ele dá a vida por cada ovelha. Dessa mesma maneira acontece no sacrifício da cruz. E sempre há de acontecer este memorial do próprio Cristo, que se consome no altar por cada um de nós. E Ele haverá de conduzir esse rebanho a um só Pai, a uma só Trindade, e não a outro Deus. Dessa maneira, todos os filhos de Deus serão conduzidos ao Pai, que envia o próprio Filho, que não cansa de amar e não descansa deste amor. Logo, essa sexta semente traz para perto de nós esse sentido de reconciliação, de amor divino. Visto que aquele que busca conhecer acaba chegando à conclusão de que o próprio Jesus é o nosso tão esperado Messias. Lembremos da samaritana, quando ela interagiu com Jesus, que o viu, que conversou com ele naquele poço, na Samaria, que ele pediu água e ele deu de beber àquela mulher. Aquela mulher ela simplesmente se entregou ao ver, ouvir, e ela vai e anuncia, porque ela acaba criando uma intimidade com Jesus. Ela acaba entregando o seu coração ao próprio Pai, visto que aquela intimidade significará o quão é forte e poderoso a monção do Senhor. E reconhecê-lo como Messias é algo natural, já que ele mostra nos seus sinais visíveis a sua pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Isso significa que veremos também o próprio Deus. E ele diz: vinde ver.
E não diz somente a nós, mas diz a cada um daqueles que estão ao nosso redor, aqueles introduzidos. Por isso, esse é o objetivo inicial da catequese, de que aquele introduzido reconheça o Messias na sua intimidade. Logo, ele conseguirá ser como Natanael, que diz: achamos aquele que o Messias escreveu na lei e que os profetas o anunciaram. Ou melhor, levaremos a mensagem da samaritana: vinde e vede um homem que me contou tudo o que eu tenho feito. Não seria ele porventura o Cristo? Não seria ele porventura o Messias? Dessa mesma maneira, você, introdutor, acaba de anunciar para esse jovem tão querido, tão amado, que ele é, sim, uma pessoa a ser anunciada. Lembremos também do Emaús, aqueles que abrasaram seus corações ao ver e reconhecer o Jesus, que ao partir do pão anuncia a sua ressurreição. Dessa maneira, chegamos ao final e concluímos que todos nós, seres humanos, somos amados por Deus. Somos criaturas íntimas e individualmente falando, mas chamados de filhos, amigos de Deus, quando buscamos responder a essa voz que nos ecoa no coração e nos ouvidos, e ao responder essa voz, irmos anunciar de forma prática. Nós levamos esse Jesus. Logo, essa resposta que nós damos é uma resposta íntima, criada a partir do diálogo com Deus, onde reconhecemos o Cristo como Messias. E isso é algo natural. Dessa maneira, podemos questionar esses jovens. Será que temos ouvido falar de Jesus ou temos anunciado aquilo que ouvimos de Jesus? Como eu posso responder esse chamado de Deus? É algo natural ou algo que é me forçado a fazer? O que posso fazer para ter essa intimidade com Deus? Eu apenas fico no meu achismo ou eu busco reconhecê-lo por meio das Sagradas Escrituras, por meio do Santo Evangelho, por meio daqueles que anunciaram que viveram na pele a presença de Jesus? Por meio dos sacramentais presentes na nossa vida, dos sacramentos? E o que eu tenho feito para reconhecer Jesus como meu Salvador? Tenho apenas falado dele para mim mesmo ou anunciado para as outras pessoas? É dessa maneira que você, introdutor, acaba agindo como o próprio Cristo, que ouviu, viu, falou e fez por cada um de nós um amor incondicional. Esse amor filia. Por isso, chegamos ao final. E assim, eu te convido a fazer da nossa formação aos introdutores uma formação inicial para a sua breve caminhada no catecumenato. Faça com que essas formações, que assim serão prosseguidas, possam ser canal da graça, para que esse introduzido, essa pessoa que está sendo acolhida na catequese, da crisma ou da Eucaristia, possa reconhecer Jesus como seu Messias. Até mais, fiquem com Deus e que você possa, nas próximas formações com o Mestre Alisson, reconhecer a pessoa de Jesus ao nosso redor. Forte abraço, até mais.